Olá a todos e sejam bem-vindos ao Centro de Alto Rendimento em Montemoro Velho para este Campeonato Nacional de Fundo, esta que é a prova que reúne mais participantes no nosso país. Neste contexto atual, estas provas tiveram que ser realizadas todas neste CAR, que este ano tem sido palco destes campeonatos devido ao contexto em que vivemos, e hoje, para fazer os comentários deste Campeonato Nacional de Fundo, temos aqui o Rui Câncio. Olá, Rui. Olá, Sara, tudo bem? Tudo bem. Esta prova que é, como eu estava a dizer no início, a prova que reúne mais adeptos. Sim, é sempre o campeonato mais desejado por todos os participantes, até porque é a única prova que junta os ditos especialistas de velocidade com os de maratona, dos 200, dos 500 e dos 1000, e é a única prova que todos, por norma, quase todos fazem de K1, porque todas as outras provas têm os barcos de tripulação e alguns atletas, por questões de pontuação de clubes, refugiam-se nas embarcações. Aqui não, aqui quem quer competir vai tudo K1 e é, como disse anteriormente, muitas das vezes as provas que os últimos atletas, a última prova que os atletas de pista que estão inseridos nos trabalhos das equipas nacionais de pista podem fazer antes de começar a treinar especificamente para a velocidade. Daí sempre uma prova muito desejada, uma prova muito aberta, onde tudo pode acontecer, onde os resultados são sempre imprevisíveis, pois chegam a estar cerca de 70 atletas a largar e os azares e os problemas podem acontecer quer nas rondagens, quer nos grupos. Disse ser mais um motivo para toda a gente e para o público aderir e assistir a este tipo de provas. É uma prova onde se vê realmente a espetacularidade. Sim, e a emoção e a incerteza do resultado. E o contacto, há contacto entre as embarcações, muitas vezes involuntário, mas que ele existe e que muitas vezes pode ditar o fim ou a sorte por parte de algum atleta. Temos aqui já nas imagens as provas da paracanoagem, que foram as provas que deram início à abertura deste campeonato nacional. Provas que não existem no calendário internacional para este tipo de embarcações, mas os nossos atletas da paracanoagem não deixaram de aderir e participar. Muitos deles até, como dado o tardar destas provas deste ano, que o Nacional de Fundo por norma realiza-se em abril, e muitos destes atletas já estão a começar a próxima época, daí a presença de alguns atletas da pista, daí também a não presença de alguns atletas porque já estão a descansar e a preparar o próximo ano e não quiseram vir fazer provas. Houve um pouco de tudo, mas acima de tudo uma coisa foi garantida, foi o espetáculo, foi a emoção, um apanágio deste tipo de provas de fundo. Temos aqui então o atleta Francisco Cruz do Barquinhense a ganhar a sua prova. Não são provas tão com tanta participação, até porque estes atletas, muitos deles com os problemas de mobilidade que têm e de controle de embarcações, não têm embarcações preparadas para fazer este tipo de provas que obriga a rondagens. Daí poucos fizeram. Temos aqui Norberto Mourão, obviamente, a treinar, apesar de algumas limitações físicas que o atleta tinha na altura. Temos aqui o atleta com alguns problemas nas costas, ele que estava a treinar ainda para ir a Chega, daí fazer esta prova como em ritmo de treino, e obviamente que ganhou, ele que é o nosso melhor atleta. Sinto-me bem, foi em termos em longa distância, comporto melhor do que em curta distância, apesar de ser a prova de olímpica é curta distância, mas sinto-me bem, sinto porreiro, treinei para isto, foi uma prova relativamente fácil. Neste momento é fazer uma pausa, é fazer a pausa das férias e depois focar para maio, que é o apuramento olímpico, em maio, em Szeged. Como dizíamos, os atletas já a prepararem a sua participação para o ano. Exatamente. Apontando todas as baterias para maio, onde irá tentar o apuramento olímpico. Temos aqui então já o dito campeonato nacional, a prova em que abriu, as canoas. Temos aqui o C1 Júnior, o atleta César Soares, ele sem sombra de dúvidas o grande candidato ao triunfo nesta especialidade, ele que também integra os trabalhos da equipa nacional de pista, aqui a mostrar a grande diferença perante os demais adversários, fazendo a prova toda sozinho, sem ter qualquer problema com que se preocupar ao nível de rondagens, ao nível de táticas, ao nível de controle, de gestão de esforço. Tal era o seu domínio e a diferença de ritmo perante os adversários. Canoas que, como nós já referimos anteriormente, são embarcações que não têm leme, que têm maior dificuldade de controle em caso de ondas de vento. Daí também ser uma dificuldade acrescida este tipo de provas que envolve rondagens. E uma distância superior também. Sim, são provas de 5 km, depende dos escalões, também podem ser de 2. E aqui o atleta Sérgio Soares então a consagrar-se campeão nacional de C1 Júnior
E aqui o atleta dos meses a ficar, Diogo Silva a ficar na segunda posição, seguido de Tomás Sousa do Ponte Lima. Mas aqui com uma grande diferença de... Sim, César Soares dominou de início ao fim, não teve qualquer problema por parte da concorrência. E aqui vê-se a tal espetacularidade, mesmo assim com menos adesão do que talvez nos anos anteriores. Sim, por norma até há um controle seletivo antes para delimitar. Os atletas são operados de várias vertentes, através do controle nacional e depois através de um controle que se faz no dia antes. Mas este ano em algumas categorias, aliás este ano até por causa da pandemia foi limitado o número de participantes, não pode ser aberto como costuma ser, mas mesmo assim muito bem participada. Veja-se aqui a cabeça da prova, os atletas a aproveitar as ondas conforme também a semelhança que acontece no ciclismo, em que os atletas andam na roda. Aqui nós costumamos dizer que os atletas andam na onda, sempre importante manter-se na cabeça da prova, e são sempre provas muito bem disputadas. Temos aqui o atleta do Amora, João Duarte, ele que era um dos grandes candidatos a dominar. Muitas vezes mais vale nós irmos para a frente, desgastarmos um bocadinho mais, mas pelo menos sabemos que estamos livres de problemas. Mas estava-se a antever que obviamente que ia ser uma prova muito disputada, porque havia um grande grupo de candidatos, de atletas que tinham essa possibilidade de ganhar, e obviamente que João Paulo era um deles. Aqui o momento de uma das rondagens, sempre um momento muito importante em que os atletas tentam realizar ataques para deixar para trás a concorrência mais direta, porque quem entrar numa rondagem tem sempre vantagem, e veja-se como ali o atleta ficou logo para trás, o atleta do Amora. E aqui é importante também não falhar aqui nestas viragens, não é? Sim, os atletas são obrigados. Se um atleta falhar uma das boias, sofre logo uma penalização, tentando logo por fora qualquer hipótese de vitória. E temos aqui então a vitória do João Duarte, ele que ganhou também os 1000 metros. E a felicidade dele. Obviamente que é sempre um dos títulos mais desejados. João Duarte, Rodrigo Martins do Prado e Bruno Brasileiro. Aqui nota-se já a diferença de participantes, não é? Também estamos na parte dos júniores femininos. Sim, por norma os setores femininos têm sempre menos participação que o setor masculino, mas não deixou de ser uma prova muito bem participada. Mas obviamente que, dado o tardar da realização destas provas, depois de um período de férias, depois de alguma incerteza da possibilidade ou não da realização da mesma, houve muitos atletas que preferiam deixar de treinar e começar a preparar a época 2020-2021 do que virem aqui e ao continuarem a treinar todo o verão para depois, podendo ou não haver prova. Daí que houve escalões com mais ou menos participação, mas os candidatos estiveram sempre todos eles presentes. Aqui no caso das júniores havia um grande número de candidatas, pois as atletas, grande parte das atletas de pista também não estavam presentes porque já estavam a preparar esta próxima época. Os técnicos nacionais deixaram ao critério dos atletas a possível participação ou não, e houve muitos que optaram por não participar, preferindo ficar a descansar o mês de agosto e dar início à época em setembro com outro tipo de treinos que não é compatível com o vir aqui fazer uma prova de fundo. Esta prova foi sempre dominada também por Maria Gomes do Prado. Mas muito, muito concorrida também. Sim, esta prova sempre foi muito concorrida. Havia sempre vários atletas a passar pela frente da prova, o que mostrava que o nível está muito parecido, porque por norma um atleta que esteja mais forte, sabe que consegue ganhar, nunca permite que isso aconteça. Mas esta prova também permitiu-nos assistir a um espetáculo insólito. Estas duas atletas que lideravam o primeiro e o segundo lugar cometeram um erro crasso ao falhar a linha de chegada, perdendo assim o primeiro e o segundo lugar. Obviamente com grande tristeza para as mesmas, mas o erro foi delas. Tínhamos ali o funil de chegada e as duas atletas passaram. Temos ali as duas boias. Exatamente. E só agora é que o momento em que a atleta Joana Matos do Alcotim se apercebe que falhou, perdendo assim uma vitória que era mais que justa sua, e dando a vitória então para a Vitória Ferreira dos Meses. Foi um dos momentos insólitos deste campeonato e temos aqui a frustração total. Obviamente ela que foi a merecida vencedora, perdendo assim a hipótese de lutar
aliás, subir ao lugar mais alto do pódio, que mostrou que obviamente que era dela. São erros que se pagam caro. Exatamente. E que muitas vezes servem de lição, não é? Pena muitas vezes que estes erros muitas vezes podem marcar pela negativa a carreira de um atleta e desmotivar ao ponto de eles deixarem de competir. Principalmente num ano como este. Sim, principalmente num ano como este, em que as hipóteses e as provas são tão poucas, é que os erros custam mais a digerir. Temos aqui cá para um veteranal uma excelente prova, uma prova muito bem disputada. Mais uma vez foi ganha por Sérgio Jesus, ele que esteve muito bem taticamente, soube-se guardar grande parte da prova. Sérgio Maciel ali a comandar por parte dos meses, e aqui obviamente Tiago Inácio do Olhanda Sporting Clube. Todos estes atletas foram atletas que fizeram parte das equipas nacionais. Lá está, muitos são ex-atletas que continuam a competir e a treinar com grandes intensidades, mantendo um bom ritmo competitivo, e de nada ficava mal visto se fossem competir no escalão sénior. Foi uma chegada muito bem disputada. Maciel aqui dos meses a liderar, ainda a achar que conseguia ganhar. Temos aqui um momento em que o Maciel consegue uma fuga, deixando para trás Sérgio Jesus, mas Sérgio Jesus vem de trás e rapidamente mostra quem é que comandava e que era o mais forte do pelotão, deixando para trás Maciel e o Glima e Rui Magalhães do Fão. Temos aqui um momento em que Sérgio Jesus impõe um ritmo forte, mostrando que vindo de trás não precisou descansar e ir para a frente para ir buscar o primeiro lugar. Mais uma vitória. Uma grande recuperação. Sim, claramente aqui mostrar que era o mais forte e a dominar. Ele que na última rondagem a 300 metros do fim ficou para trás. E aqui obviamente o cumprimento de velhos amigos de longas datas, de longas provas, de grandes competições, grandes guerras saudáveis. José Maciel ali no segundo lugar, ele que tentou tudo, e o Glima a conseguir também um terceiro lugar. Aqui já o K1 feminino, uma prova em que essa que sim sentiu algumas ausências. Teresa Portela, Francisca Laia, Sara Sotero, Francisca Carvalho, atletas da equipa nacional que abdicaram de ir competir, deixando a porta mais facilitada para estas duas atletas, Joana Vasconcelos e Maria Rei. Maria Rei que volta, foi a primeira participação que fez depois da operação que realizou ao ombro, uma longa paragem, e a mostrar que está num excelente caminho da recuperação, e assim para que os técnicos nacionais pudessem contar com ela. Numa excelente forma física. Sim, obviamente que sabia bem, soube fazer bem a prova, porque pôs-se logo rapidamente ao lado de Joana Vasconcelos, claramente que era a grande candidata na ausência de Teresa Portela e de Francisca Laia. Ninguém tinha dúvidas que esta prova iria ser dominada por estas duas atletas. Maria Rei ainda teve a coragem de tentar um ataque ou outro, mas Joana Vasconcelos mostrou quem é que estava ali para ganhar e não deu qualquer hipótese à concorrência. Depois sim, para o terceiro lugar houve uma luta muito aberta ali entre Joana Moreira e Ana Rodrigues do Olhandra, mas já mesmo assim com uma grande diferença entre os primeiros e o segundo lugar. Joana Vasconcelos nesta altura ainda estava a 15 dias de fazer a sua participação internacional, daí está num excelente momento de forma, que se veio a mostrar isso na Taça do Mundo, onde conseguiu 2 medalhas, uma delas de ouro no K1 500 metros. E temos aqui um momento em que Maria Rei tenta atacar, mas Joana Vasconcelos não vacilou e não deu qualquer hipótese, mostrando bem que estava ali para ganhar e que não permitia mais ousadias por parte de Maria Rei. Mas Maria Rei, obviamente, um feliz regresso à competição depois de uma longa paragem, e temos aqui um momento em que Joana Vasconcelos assume a liderança da prova e nunca mais a perdeu até à linha da vitória. Obviamente não foi uma prova tão bem disputada como costuma ser, em virtude das ausências já referidas, mas não deixou de ser uma excelente prova, principalmente para o terceiro lugar, onde foi um grupo de 3-4 atletas que tentaram essa sorte, obviamente bem longe destas duas atletas. E aqui a chegada isolada de Joana Vasconcelos e Maria Rei aqui a cortar.
a linha da meta. Um feliz regresso à competição, e aqui a chegada para o terceiro lugar, com Ana Rodrigues a conseguir assim a sua primeira medalha num nacional de fundo. Esta jovem atleta do Olhandra, que também conseguiu o segundo lugar na categoria sub-23, e Joana Moreira do Costuma a conseguir o terceiro lugar. E aqui Joana Vasconcelos, Maria Rei do Saavedra Guedes e Ana Rodrigues do Olhandra a fechar o pódio. Sinto-me feliz, claro que já estávamos a precisar de competir este ano. Já fizemos o Campeonato Nacional de Pista, agora o Campeonato Nacional de Fundo. Isto aos pouquinhos, não é? Com o devido cuidado por tudo isto que aconteceu. É simplesmente fantástico, e é um fim de semana para desfrutar, não só para ganhar, mas também para desfrutar das provas, que isso é o que mais importa. É o desfrutar das provas. Sim, acima de tudo é o mais importante para qualquer atleta, é divertir-se. Porque um atleta que esteja a competir, não se estiver a divertir, está-se a enganar ele mesmo. E temos aqui então a prova rainha, o K1 Sénior, onde Pimenta ia tentar a sua 12ª conquista consecutiva do título de campeão nacional de fundo. A concorrência não era de longe a mais forte. Obviamente que os restantes atletas da equipa nacional de pista estavam a descansar. João Ribeiro, Messias Batista, o próprio Emanuel Silva, que estava presente, mas já tinha estado no seu período de férias. Obviamente tinha ali a concorrência de José Ramalho, mas também ele já num ritmo de quase descanso, em virtude da possível não existência de nenhuma prova para este grande maratonista, o melhor maratonista de todos os tempos, José Ramalho. E aqui ainda a tentar a sua sorte, a tentar surpreender a Fernando Pimenta, mas Fernando Pimenta, ele que já foi campeão do mundo desta distância, desta especialidade, estava num excelentemente de forma a preparar a sua participação na Taça do Mundo. E José Ramalho aqui a tentar a sua sorte. Aqui lá está um momento de contacto em que fica Fábio Cameira e Manuel Silva ficam ligeiramente para trás. Fábio Cameira ali um dos outsiders, o jovem atleta do Olhandra, que também já faz parte da equipa nacional de pista, mas também da equipa nacional de maratonas, ali a tentar a sua sorte. E Manuel Silva a fazer uma excelente prova, ele que vem num ritmo de férias no início da época. Obviamente que o ritmo competitivo não era o mesmo, e daí rapidamente a perder a cabeça da prova. E aqui os dois atletas que dominaram esta prova toda: José Ramalho, atleta do Clube Náutico do Prado, melhor maratonista, 6 vezes campeão europeu, medalha de prata no último Mundial de Maratonas na China, a irem na onda do grande campeão e, sem sombra de dúvidas, o grande favorito à vitória, Fernando Pimenta, e aqui na sua remada para o 12º título como sénior, e todos eles consecutivos. E aqui Pimenta a festejar e a mostrar a alegria por mais esta vitória. E a excelente forma física. Sim, ele foi sem sombra de dúvida o atleta que mais treinou durante esta época. Acreditou sempre que era possível fazer, e ainda bem que o fez, que deu bons resultados. Conseguiu 3 medalhas na Taça do Mundo, 2 de ouro e uma de prata. E aqui Manuel Silva a cortar longe de um lugar que nos costuma habituar, mas obviamente a um regime de treino. E aqui a cumprimentar Fábio Cameira, o atleta que fez terceiro. E agora voltar a Montemor e competir num campeonato nacional de fundo e vencer pela 12ª vez consecutiva. Já são só o primeiro ano de sénior é que não venci em cadete do último ano, os 2 anos de júnior. Primeiro ano de sénior fiz terceiro, depois venci estes últimos anos. Sem dúvida que para mim é sempre um grande prazer poder dar, assim, acima de tudo, um grande espetáculo desportivo a todos os amantes do desporto e à família da canoagem. Acho que isso é o que mais me entusiasma nestas competições, e acho que damos um grande espetáculo, quer eu e os meus adversários. Sem dúvida, acho que fizemos uma bonita prova, alguns sprints pelo meio a disputar a cabeça da prova, e depois na parte final o José Ramalho, também um dos grandes caiaquistas nacionais, campeão da Europa e do mundo de maratonas, a fazer também jus aos seus títulos e a tentar disputar o título comigo. E foi de facto um grande espetáculo que estes atletas proporcionaram. Sim, e obviamente aqui na pista de Montemor, que reúne excelentes condições para este tipo de provas, mais protegida do vento, permite ao público, ao pouco público que assistiu desta vez, houve ali alguma facilitação por parte da organização em permitir algum público, conforme vemos ali nas margens, mas este público não estava em contacto com os atletas só podiam entrar no CAR para disputar as suas provas, mas os treinadores e os seus familiares e apoiantes do clube estavam na margem esquerda,
mas felizmente correu tudo pelo bem. E foi uma prova que foi organizada num cenário diferente, num programa diferente. Foi sábado uns escalões e domingo outros escalões. Por norma é tudo no sábado, mas este ano de pandemia a Federação, e bem, a meu ver, organizou a prova em 2 dias, e no domingo de manhã tínhamos os iniciados, os infantis e os cadetes a competir. E já vamos ver aqui na imagem o grande vencedor do K1 iniciado, Leandro Torres, ele que depois de ter ganho os 500 metros e ter ganho as esperanças a conseguir juntar aqui mais um título à sua carreira, à sua jovem e brilhante carreira, dominando do início ao fim esta prova. Aqui o atleta do Salvaireda Guedes a dar início às provas de domingo, mais uma vez as condições estiveram boas, excelentes condições para a prática da canoagem, e mais uma vez a modalidade saiu a ganhar, e mais uma vez dar os parabéns à Federação Portuguesa da Canoagem por ter tido a ousadia de organizar um excelente campeonato em cenário de pandemia, com todas as restrições que estávamos obrigados. De referir que estas distâncias percorridas neste segundo dia são inferiores às distâncias de sábado. Sim, nestes escalões mais novos as provas são mais reduzidas, tirando os cadetes, que esses já voltam a fazer os 5 km, até porque uma prova de 5 km para os iniciados infantis envolvia uma duração e um esforço muito maior, e não é isso que se deseja para estas idades. Temos aqui então já o K1 infantil. Aqui os atletas continuam a ser obrigados a usar o colete por questões de segurança. Nos escalões obviamente mais velhos os atletas não são obrigados. E aqui lá está o PEC do grupo da frente, que pode sempre criar alguma diversidade aos participantes, principalmente nos momentos das rondagens. E temos aqui as imagens do grupo, do pelotão, a disputar estas provas, que é um grupo constituído por 6 atletas, eles aqui neste momento mais tático, a ver quem quer ir para a frente, porque o atleta que vai à frente é um atleta que tem sempre mais desgaste físico. E estas provas aqui no centro de alto rendimento permitem sempre o acompanhamento do público nas margens, quer na margem esquerda, quer na margem direita. Obviamente que este ano foi altamente limitado. Por norma, este campeonato nacional é sempre realizado em Melres, no início de abril. E temos aqui então os atletas para a última rondagem, para a chamada volta pequena. Aqui com o atleta do Garças, Maciel, a tentar ainda acreditar que era possível a vitória e bater os atletas da Costa do Sol, mas Afonso Gaspar a ser um dos poucos atletas a conseguir a dobradinha total, não dando qualquer hipótese à concorrência, a fazer o triplete nos 500, nos 1000, nas esperanças, e agora aqui no Campeonato Nacional de Fundo. Uma chegada muito renhida, com os atletas muito perto, mas obviamente que este atleta não deu qualquer hipótese ao longo de toda a época, mostrando neste momento que é o melhor atleta, sem sombra de dúvidas, venha à distância que vier, que não dava hipótese à concorrência. E temos agora aqui a largada da última prova do dia, o K1 cadete, obviamente também uma prova muito disputada, por norma uma das provas com mais participação, à semelhança do K1 sénior e K1 júnior. Vestas aqui a quantidade de atletas a competir, e rapidamente esta prova foi dominada por Adolfo Ferreira. Ele, à semelhança com Afonso Gaspar, foram os 2 únicos atletas que ganharam tudo, em todas as distâncias, em todas as provas que participaram. E este atleta teve a coragem e a ousadia de ser o único atleta que passou pela frente da corrida, arriscou tudo, mostrando que estava confiante e que não temia qualquer um dos adversários, e foi a prova toda sempre a puxar. Arriscou e não perdeu. Arriscou e não perdeu completamente. Isto por norma não corre bem, geralmente não corre bem, mas tal era o domínio e a superioridade deste atleta que permitiu que se desse a luz de fazer isso, de ir para a frente do início ao fim, não dando qualquer hipótese aos demais atletas, quer do Ponte Lima, quer do Amora, quer do Prado. Temos aqui os atletas de Ponte Lima,
E é de resto um atleta que está numa excelente forma física, não é? Sim, este atleta conseguiu estar o ano todo, apesar de iniciou-se as provas em janeiro, em fevereiro com os controles e no início de março e com os regionais, e depois a partir daí, desde o final de março até início de julho não houve mais provas nenhumas, mas estes atletas conseguiram manter o treino, e vejam aqui o atleta a responder a todos os ataques por parte dos atletas de Ponte Lima, que bem tentaram ir para a frente da corrida, mas Adolfo não deixou, não dando qualquer hipótese. E temos aqui já a reta da meta, em que um dos atletas do Ponte Lima, quiçá com um momento de distração, aliás não era aqui, vai ser ligeiramente mais tarde, em que por um momento de distração, olhando para trás, é agora aqui, vai se virar e perdendo a hipótese de lutar por uma medalha. Exatamente. Fazendo com que o atleta do Fluvial ficasse só preocupado com o seu lado esquerdo, não dando qualquer hipótese a Fernando Costa do Ponte Lima, permitindo assim que Duarte Cerdeira, que vinha bastante atrás, sem qualquer hipótese de lutar por uma medalha, conseguir assim uma surpresa e merecida medalha de bronze. Aqui o atleta, vê-se o atleta do Amor a cortar a meta, obviamente já não tinha hipótese nenhuma, já estava completamente fora da luta do pódio, mas isto só termina quando se corta a linha de meta, e assim aconteceu, para azar do atleta do Ponte Lima. Aqui o grande vencedor. E temos aqui então a classificação coletiva, onde o Ponte Lima mais uma vez já conseguiu mostrar que é o clube mais forte na especialidade do fundo. Queria dedicar esta vitória em nome do clube e todos os atletas e do staff a uma atleta nossa chamada Inês Pereira, que neste momento está a passar por um momento delicado de saúde, e esta taça que sirva para dar muita força e muita energia nesta altura de tratamento que ela está a ter. Dito isto, motivar os atletas é sempre complicado, porque estamos sempre a incorrer numa constante mudança de hábitos, de rotinas, de atividade física, de outros desportos, e nós somos o desporto ao ar livre, que temos essa vantagem e sabemos aproveitar. Porém, não é fácil nos mais novos a gente tentar cativá-los. Por isso é que o nosso trabalho é tão, considero eu que está a ser bem feito, porque conseguimos ter uma boa moldura humana que nos permita levantar esta taça uma vez mais, repetindo o título do ano passado. A aposta em fazer todos os eventos esportivos do calendário nacional aqui no Centro de Alto Rendimento foi claramente uma boa aposta. Permite-nos separar o público daquilo que é o evento esportivo, cumprindo aquilo que é uma orientação da Direção-Geral de Saúde. Permite também, devido ao seu enorme espaço, haver o distanciamento de 2 metros das pessoas e segmentar cada escalão e os horários dos eventos, e só podia fazer um balanço positivo deste evento. Os nossos parabéns, em primeiro lugar, ao staff da Federação, que permitiu que este evento fosse mais uma vez um sucesso, e depois destacar aqui o elevado sentido de responsabilidade, de compromisso de todos os atletas, de todos os clubes, que fizessem atenuar aquilo que são os efeitos da pandemia no cumprimento restrito das regras e das orientações da Direção-Geral de Saúde. Aqui um balanço bastante positivo, Rui, destas provas, destes campeonatos que aconteceram aqui neste CAR de Montemoro Velho. Sim, sem sombra de dúvidas, foi um sucesso. Não houve nenhum caso, não houve nenhum foco de propagação por parte de nenhum agente desportivo que esteve envolvido nestes campeonatos, e permitiu assim a toda a família da canoagem poder se reencontrar e poder viver e dar a conhecer e realizar aquilo que mais gostam, que é fazer esta modalidade. E esperamos que para o ano tenhamos um ano normal e que mais uma vez a canoagem possa dar as alegrias que nos habituou nos últimos anos ao povo português. Obrigado mais uma vez por ter estado connosco neste Campeonato Nacional de Fundo. Obrigado, eu.